boa tarde. Que Jesus tenha misericórdia da nossa pouca capacidade de tocar os seus ensinamentos e que a gente, mesmo sendo um vaso de barro, não corrompa essa água cristalina que é o Evangelho. A mensagem de hoje fala sobre religião e ela está inserta numa obra de Emmanuel que se chama Roteiro. Cada um de nós tem uma expressão individual da religião. Ainda que nós estejamos esposando a mesma doutrina, nós vivemos a doutrina de uma forma diferente. Porque nós trazemos o nosso cabedal cultural, intelectual e a gente entende as mensagens trazidas pela doutrina de uma forma muito pessoal. O termo religião, etimologicamente, vem de religare. Mas, efetivamente, será que nós estamos desconectados do Criador a ponto de precisar de algum elemento externo que promovesse essa religação? Então, eu particularmente acredito que essa religação não é exatamente a nossa com Deus. Essa já está estabelecida, por mais que seja afrouxada, por mais que seja relaxada pelas nossas próprias resoluções, pela nossa incúria. Mas talvez essa religação, segundo um termo psicológico, seja a religação do nosso ego com o nosso self. De uma forma simples, seria o equivalente da gente dizer, refletir o que a gente faz por fora como aquilo que nós somos internamente. Às vezes, nós temos desejos internos e nós somos freados pelas leis sociais. Nem tudo que eu desejo, eventualmente, eu posso fazer, porque nós vivemos em sociedade, cada um de nós temos os nossos direitos que precisam ser respeitados. E essa cultura a que nós estamos expostos, essa civilização, dita determinadas regras que nos tolda. Mas pense como seria se nós intimamente fôssemos lícitos e legais, assim como as regras da sociedade impõem. Se não fosse necessário colocar regras de trânsito e se todo mundo seguisse aquelas regras de reduzir velocidade, de dar a preferência, da cortesia e gentileza, sem uma necessidade de uma autoridade externa. Isso refletiria aquilo que nós somos intimamente com aquilo que nós fazemos, ou seja, nossa realidade íntima com o nosso comportamento. Assim era Jesus. Tudo que Jesus fazia externamente para com qualquer pessoa, fosse aquelas que ele amasse profundamente, aqueles com que ele convivia intimamente, como os seus apóstolos, a sua família, fosse com os fariseus e doutores da lei, que muitas vezes questionavam os seus ensinamentos, que chamavam ele de blasfemo, caluniador e feiticeiro, ele agia sempre do mesmo jeito, de uma relação que ele gozava já com Deus, essa relação de comunhão, de amor. Então, para Jesus, não precisavam de regras externas. Ele era a própria regra, ele era a própria régua que media as relações humanas. Então, a grande questão da religião ela nos apresenta um roteiro para alcançar essa comunhão nossa com o nosso Criador. Existe um filósofo pessimista, Friedrich Nietzsche, que ele chocou a sociedade quando disse na sua obra Assim Falava Zaratustra, que Deus está morto. Ele disse, Deus está morto, ele permanece morto e quem o matou fomos nós. Essa frase de Nietzsche, por mais que seja bastante impactante, quer mostrar o anseio de alguém que tem o intelecto bastante avançado de demonstrar que às vezes nós queremos ter o controle sobre as nossas próprias existências. E até numa determinada dose de orgulho, às vezes nós não reconhecemos que existe alguém acima de nós que tem um poder mais soberano que o nosso. E numa espécie de tentativa, ainda que seja uma tentativa infantil de quebrar isso, é como se a gente tivesse o desejo de aniquilar esse ser todo-poderoso para nós assumirmos o poder. Então, na verdade, por trás das palavras de Nietzsche, não tem exatamente uma blasfêmia, mas uma grande sede, um vazio interior que ele buscava aplacar da forma como ele achava, através dos livros, através da soberania intelectual, para que de alguma sorte ele se sentisse mais poderoso do que os outros. E às vezes a gente também vê isso na religião. Às vezes nós nos encantamos pela religião num momento de fragilidade nossa.
E aí nós tomamos da religião aquilo que nos é conveniente. Então a gente pega da religião a parte, por exemplo, de pedir a Deus que perdoe os nossos pecados. Mas para nós perdoar as dívidas daqueles que têm cometido pecados para conosco, é mais difícil. Essa parte parece que a gente pula, parece que a gente esquece nos desafios cotidianos. E é efetivamente difícil para todos nós, porque todos nós ainda buscamos a religião como essa forma de comunhão e precisamos ter força e perseverança para vencer tudo isso. Então, às vezes, nós queremos esse intercâmbio com o divino apenas para atender aos nossos caprichos. E quando nós fazemos os pedidos, por exemplo, numa prece, não somos atendidos, quando ao invés do atendimento, Deus nos aplica as correções para nos educar, porque como nós, pais e mães terrenos, também aplicamos as correções aos nossos filhos para ensinar-lhes o caminho correto, Deus faz isso para conosco com muito mais sabedoria. Às vezes a gente não entende e se afasta da religião ou acredita que aquela religião não nos satisfaz mais, pelo fato dela estar exatamente cumprindo o seu próprio papel. Assim como as crianças e os adolescentes ficam chateados com o pai, batem porta, dão calundu, porque não conseguem entender o motivo pelos quais eles agiram daquela forma. E mais tarde, quando forem maduros, adultos, quando tiverem os seus próprios filhos, entenderão as razões pelas quais os pais também agiram daquele jeito. Mas o que Emmanuel tenta mostrar para a gente nesse capítulo é que mais do que essas discussões filosóficas, a religião é uma experiência. E aqueles que aparentemente têm um comportamento tão contrário à religião são os mais necessitados dela. Por exemplo, à época de Jesus, a gente pensa nos fariseus, que eram os sacerdotes, doutores da lei, que tinham um conhecimento imenso a respeito da religião. Mas aquele conhecimento não foi suficiente para fazer, pelo menos de uma forma geral, com que eles reformassem o seu caráter. E vindo o Messias, não conseguiram identificar, porque achavam que o Messias deveria vir como um príncipe de aparências exteriores, entre os ricos, entre os poderosos, gozando de poder entre aqueles que eram soberanos, num carro em que ele pudesse impor o seu poder à base da violência. Mas o afastamento desse tipo de pessoa, o afastamento desse tipo de sacerdote à religião não é o melhor caminho, porque a religião aqui funciona como uma oportunidade, ainda que difícil, ainda que demande tempo, porque cada um de nós despertaremos no nosso próprio tempo para que eles tenham uma chance de reavaliar a sua conduta. Eu penso particularmente o que seria dos fariseus se eles não tivessem a oportunidade de terem confraternizado e vindo à mesma época dos cristãos primitivos. Por incrível que pareça, mesmo que de uma forma muito paulatina, os cristãos primitivos mostraram aos fariseus como é realmente essa ligação com o divino. Como é através da humildade, do esquecimento de si mesmo, da prática da caridade, da assistência social, que se vive essa religião. E mesmo que a maior parte deles não tenha se convertido ao cristianismo, ou tenha perseguido os cristãos e não tenha visto esse sentimento de religiosidade mais elevado, aquilo sem dúvida os tocou de alguma forma. Então o que eu quero dizer é que não dá para, do lado de fora, a gente aferir o quanto a religião está nos transformando interiormente. Às vezes nem nós mesmos temos noção do que essa transformação está ocasionando. Não existe instrumento para medir a religiosidade de ninguém. Mas a religião, e aqui falando especificamente de religiosidade, ela não se dá apenas nos templos, religiosos, mas também se dá fora, no próprio exercício da fraternidade. Sigmund Freud, psicanalista e psiquiatra do século XIX, ele costumava qualificar a religião como uma grande neurose coletiva. Para ele, a religião era um grande erro, porque no momento em que a gente colocava o resolvedor de todas as nossas questões na figura divina, no pensamento dele, é como se a gente se eximisse da nossa própria responsabilidade e não buscasse nós mesmos o desejo de resolver e de sermos felizes. É uma opinião. Mas por incrível que pareça, ele conversando com um amigo dele chamado Roman Roland, eles chegaram a uma compreensão de religiosidade bastante interessante. Ele vai dizer:
mas eu me curvo perante a ideia de que a religião traz um sentimento de pertencimento a uma espécie de ser oceânico que está permeando todos nós. É como se nós estivéssemos mergulhados, todos num mesmo fluido e respirando desse fluido e sentíssemos esse pertencimento a esse ser que eu não sei qualificar, mas que pulsa dentro de todos nós. Então veja que mesmo de uma visão materialista, a gente ainda assim tem acesso a essa visão de religiosidade, porque todos nós temos esse desejo de nos conectar com essas esferas mais essenciais. Então, a noção aqui de religião e de Deus, a gente vê, ela é sempre bastante particular. E aí, para que a gente possa analisar isso com mais profundidade, eu trouxe aqui um texto de Mateus, que Jesus, registrado pelo evangelista Mateus, quando Jesus se vira aos seus apóstolos e pergunta o seguinte: o que dizem quem eu sou? Ou seja, ele perguntando para o público externo se efetivamente eles reconheciam na figura do Cristo como o Messias. E aí os seus apóstolos responderam: olha, alguns dizem que você é Elias, outros dizem que você é o próprio João Batista, outro que é alguma figura de algum dos profetas, mas poucos são aqueles que efetivamente acham que você é o Cristo, é o Messias. E aí ele faz uma nova pergunta: e vós? Quem dizeis que eu sou? A pergunta de Jesus, ela é muito importante, porque a imagem que nós temos de Deus reflete quem nós somos interiormente. O que eu estou querendo dizer? Se a gente consegue viver aqueles postulados trazidos pelo Cristo, viver os seus ensinamentos, significa que a nossa comunhão entre o fazer do lado de fora e o sentir internamente é uma comunhão bastante forte. Se eu já consigo me compadecer do caído do chão, se eu já consigo praticar a caridade, tolerar as imperfeições dos outros, eu já tenho uma ligação bastante consolidada com Deus. E no caso especial dos apóstolos, se eles já acreditam que o Cristo realmente é o Messias e o Redentor, isso significa que essa fé, que essa religação, que esse sentimento de religiosidade é real. E aí ele prossegue e Simão Pedro vai responder: eu acredito que tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. E Jesus responde: bem-aventurado tu és, Simão, porque não foi a carne ou o sangue que te revelou, mas o Pai que está nos céus. E aqui tem mais um aprendizado. Quando nós nos perguntarmos o que Deus representa para nós, o que a religião representa na nossa própria vida, a nossa resposta vai indicar a forma como nós vemos esse Criador e como nós estamos confiando ou não nele. Porque se nós queremos deter tudo sobre o nosso poder e achamos que nós vamos responder e resolver todas as questões da nossa existência, provavelmente o nosso sentimento de religiosidade ainda é bastante fraco. Isso não é uma apologia à irresponsabilidade. É lógico que a gente precisa empreender esforços para lutar, né? Para ser bem-sucedidos, construir a nossa própria vida, mas sempre sabendo que há um Deus acima de nós, poderoso, que nos governa os destinos. Quando Jesus responde isso a Simão, ele está dizendo: essa resposta do que é Deus não é uma resposta intelectual. O sentimento de religiosidade, ele não é essencialmente racional. Ele é uma experiência vivida, sentida. E às vezes o que Deus é para nós, a gente não consegue nem traduzir em palavras, mas estão refletidos no nosso comportamento. Está refletido na forma como a gente encara os desafios da vida. Por exemplo, às vezes alguém recebe um diagnóstico de câncer, que é uma doença bastante difícil, que tem um tratamento muito doloroso, prolongado, que nem sempre tem uma cura, ou às vezes tem reações muito excruciantes mesmo, né? Muito dolorosas. E aí a gente toma, por exemplo, duas pessoas que recebem o mesmo diagnóstico. O mesmo diagnóstico, a mesma doença, com as mesmas repercussões, e a gente vê a diferença de como cada pessoa encara ou se defronta com essa realidade.
Não é que seja fácil, nunca é fácil, mas a forma como nós lidamos com a experiência nos dá acesso a mais ou menos recursos para enfrentar aquilo de uma forma mais ou menos feliz, mais ou menos serena. E assim também ocorre com a religião. Mesmo que nós todos estejamos aqui, num centro espírita, tentando viver esses ensinamentos, estudando a doutrina espírita, cada um de nós terá uma expressão muito particular. E o testemunho é quando essas provas difíceis chegarem e baterem à nossa porta. Mas o grande alento disso tudo é: nós sempre teremos amparo. Não obstante o que a gente já conseguiu desenvolver, né? O que a gente já conseguiu progredir, existem espíritos que se preocupam com o nosso bem-estar, se preocupam com o nosso progresso, mas também precisam ter acesso. Nós precisamos deixar-nos permear por essas vibrações. A nossa atual conjuntura planetária de transição é uma conjuntura que demanda de nós um esforço muito grande. Por quê? Nós estamos recebendo influências de todo o Jaez, tanto as influências superiores como aquelas mais trevosas. Então isso vai demandar de nós bastante persistência, bastante perseverança. É uma forma da gente se alimentar psiquicamente para recolher forças para enfrentar esses desafios. Então, quando Simão Pedro responde isso ao Cristo, Jesus continua dizendo o seguinte a Pedro: eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do Hades nunca prevalecerão contra ela. E aí a gente se pergunta por que Jesus escolheu a Pedro como chefe apostólico após a sua partida, para que ele fosse o grande líder da igreja cristã primitiva. Pedro era imperfeito, como nós também somos. Tinha as suas dificuldades, as suas inseguranças. Pedro sentia medo. Por que ele não escolheu alguém, por exemplo, que tinha mais recursos materiais? Visto que a igreja cristã primitiva, no início, provavelmente demandaria investimentos para se manter de portas abertas. Visto que ele também cultivava a assistência social, a filantropia, que isso era importante. O que ele viu em Pedro para colocar nas mãos de Pedro a edificação da igreja? Ele viu um coração sincero. Ele via um coração que se compadecia das misérias humanas. Ele via alguém que estava disposto a tentar compreender, mesmo que a compreensão seja um exercício difícil. Jesus, colocando aqui a figura de Pedro, na verdade, ele coloca como um modelo para que a gente possa se identificar. E assim como ele depositou nas mãos de Pedro a responsabilidade da edificação cristã, Jesus também deposita nas nossas mãos essa responsabilidade. Ele não veio fundar nenhuma igreja de pedra. Durante o tempo que o Cristo passou aqui, ele não fundou uma igreja sequer. Ele não trouxe nenhuma religião. Mas ele trouxe o ensinamento moral, que é muito mais relevante. E as religiões vindas após o Cristo tentaram, cada uma da sua forma, moldar, arquitetar uma estrutura para tentar viver essa religião, viver esses ensinamentos, cada uma com a sua forma. Mas o que o Cristo quis dizer é: acima de todas essas doutrinas exteriores, fique com o teor essencial da minha mensagem, porque aqui você vai conseguir a comunhão que você deseja tanto com o Pai. Acima de todos os templos de pedra que a gente possa visitar e frequentar, como por exemplo o Centro Espírita, que seja o seu coração a edificação dos meus propósitos. Porque aonde quer que a gente vai levar essa edificação e vai se transformar pela influência dos outros e pode também transformar alguns. Então a grande questão aqui é: Jesus pega alguém imperfeito, alguém humano, como nós também somos, para dizer que a proposta do Evangelho é essa: formar e educar os sentimentos das criaturas. Essa era a compreensão de Jesus para a religião. E aí mais para frente ele vai dizer: eu te darei as chaves dos céus, e o que ligares na terra será ligado nos céus, o que desligares na terra será desligado nos céus. Parece privilégio.
Ele escolhe alguém poderia pensar, né? Ele simpatizou com Pedro e escolhe a Pedro para entregar a chave dos céus. E aí Pedro toma conta dos céus. Ele decide quem entra, quem sai. Bem se vê que o Cristo não poderia fazer isso. Mas o simbolismo de entregar a chave dos céus nas nossas mãos, representado aqui pela figura de Pedro, é o seguinte: através do livre-arbítrio nós temos o poder de escolher para onde a gente vai. A gente pode abandonar a chance de adentrar os céus e ir para o Hades. Na figura aqui do Hades, o lugar habitado pelos mortos, onde não havia salvação. E aqui a gente pode pensar nessa figura como aqueles que estão mortos para a realidade espiritual. É da nossa escolha. Mas se nós quisermos, nós podemos construir essa edificação e herdar o céu que nós queremos, através das nossas próprias construções mentais que mais tarde vão se desdobrar no nosso comportamento. Quando ele fala, o que nós ligarmos na terra será ligado no céu, significa que a que a gente se ligar, se afeiçoar, se apegar aqui, a gente também vai se apegar do lado de lá. E a doutrina espírita não fala nada diferente disso. Ela diz que se a gente vive no mundo, mas vive também para o mundo, a gente se apega aos bens materiais e vai ser difícil depois a realidade no mundo espiritual. Porque a gente vai gerar, ou melhor, a gente vai levar essas necessidades que nós mesmos criamos para nós do lado de lá. O Espiritismo revela que não há céu e inferno como locais estáticos para onde a gente vai, como se a gente ganhasse um ingresso e fosse habitar ali. Mas é uma construção psíquica que a gente mesmo constrói. Assim como nós ligarmos na terra, ligaremos no céu. O que a gente construir no nosso mundo íntimo agora é para onde a gente vai. É para onde a gente vai habitar e qual será a nossa realidade. E o mais interessante é quando Jesus diz: as portas do Hades nunca prevalecerão contra a minha igreja. Ele não disse que as portas do Hades não influenciariam a sua igreja. E isso também é importante. Porque às vezes quando a gente entra na religião e abraça a fé cristã, a gente acha que a partir daquele momento nada de mal irá mais nos acontecer. Não, mas eu estou seguindo todos os preceitos, estou distribuindo sopa, acordo de madrugada para fazer um mingau, faço a caridade, estou tão bonitinha aqui, seguindo essa cartilha, e por que o mal ainda me chega? Por que eu ainda estou tendo dificuldades? Por que o meu marido briga comigo em casa, o meu filho me responde mal? Por que eu estou desempregado, mesmo estando dentro de uma religião? Porque a religião é para isso. A religião é para mostrar como é que anda a nossa resolução quando nós estamos perante a prova. A religião é uma espécie de exercício para a gente ganhar resistência para quando estiver no testemunho. Nenhum dos cristãos que a gente vê historicamente foram poupados, nem os apóstolos. Só João Evangelista morreu de velhice. Para todos os outros, a gente tem um desfecho bastante martirizante. A exceção também de Judas, que é o que indica lá no texto sagrado, deu cabo da sua própria existência. Mas os cristãos que seguiram até o fim, todos foram martirizados. Então a religião é justamente esse fortalecimento. E a promessa que Jesus nos diz é que força obscura ou trevosa nenhuma será suficiente de derruir a igreja que a gente construir. Mas a influência nós precisaremos enfrentar, porque faz parte da mensagem. Mas como é que a gente então constrói essa nossa igreja interna? Como é que a gente ouve essa voz interior desse Deus que há em nós? Através da intuição. Muitas vezes nós percebemos, essa voz nos fala, mas quase sempre é a gente que não ouve. Seja porque a gente tem uma confusão mental tão grande, são tantos pensamentos atribulados. Já perceberam como na nossa sociedade atual há um fluxo de informações tremendo, às vezes até de coisas boas, um fluxo muito grande de mensagens edificantes, um fluxo imenso de palestras que estão sendo veiculadas. Isso é ótimo, mas a gente também precisa ter um momento de quietude e serenidade para filtrar isso,
Senão a gente vai mergulhar e morrer afogado junto nessa onda caudalosa. Então a intuição é: eu preciso de um momento para que eu possa fazer silêncio interior. Esse silêncio interior não necessariamente é deixar de falar, porque às vezes a gente deixa de falar, mas a nossa mente continua processando com rapidez os pensamentos. E é como se estivesse uma gritaria no nosso interior. Esse silêncio interior é a gente não querer dar ordens a Deus, porque às vezes a gente faz o pedido na oração, tipo como subornando o próprio Criador. Olha lá, hein? Esse mês eu fui religiosamente no centro, fiz todas as distribuições de caridade, então eu acho que, como uma troca, eu mereço tal dádiva. Mesmo que a gente não faça isso explicitamente, pode ser algo que a gente interiormente deseja. Então o silêncio interior é calar essas manifestações, é calar essas angústias que a gente sente, que é bem próprio do que a nossa sociedade exige. Se a gente for parar para observar o que a gente vê na TV, o que a gente vê nas mídias sociais, todos os dias nós temos uma enxurrada de motivos para desistir, largar tudo, abandonar o barco, desistir da vida e vamos lá, vamos começar de novo uma outra porque aqui não dá mais certo. Porque o grau de insensatez, de desordem, de sentimentos é tão grande que o que há mais na sociedade é justamente essa falta de orientação. Mas nós já temos uma orientação. Nós já temos um farol aceso que nos indica o caminho. Nós já sabemos por onde ir. Só precisamos de perseverança e paciência para seguir por esse caminho, que é a porta estreita. Ninguém disse que seria fácil. Terá as suas dificuldades. Será difícil, às vezes, de ultrapassar os obstáculos, mas nós teremos ajuda. Tanto nas leituras edificantes, quanto através da prece, nesse intercâmbio direto entre nós e Deus. Cada um de nós somos, então, esses instrumentos. Uns mais ou menos afinados com a mensagem, outros que já têm uma ideia a respeito dessa mensagem muito mais elevada, que já sentem a religião de uma forma diferente. Mas, invariavelmente, essa igreja é a eclésia, é uma congregação de pessoas que estão juntas por um ideal. Então, a igreja não é um templo de pedra. A gente monta essa igreja, seja nós mesmos individualmente, na nossa própria psicosfera individual, seja no nosso lar, convivendo com aqueles que o Pai nos colocou para ter os desafios, e os desafios dentro de família já são bastante difíceis, já nos convidam a tudo que a religião nos propõe. Perdão, amar os nossos adversários, dar a outra face, praticar a caridade. Às vezes, o caído no chão, como na parábola do bom samaritano, é aquele que nós chamamos de filho ou de pai, que muitas vezes nem tem a coragem de dizer que precisam de ajuda, porque a convivência tem isso. A gente convive anos ao lado de uma pessoa e acha que conhece a pessoa por inteiro. A gente pode passar 100 anos ao lado de alguém. Nunca nós teremos pleno domínio e conhecimento do que se passa na sua realidade interior. É caridade a gente adivinhar a necessidade do outro, mas às vezes também a gente precisa entender que o outro não quer ser ajudado e que a caridade maior está em permanecer ali ao lado, tolerando todas as incompreensões, a agressividade, a inabilidade que o outro tem de expressar os seus sentimentos, porque pode acontecer dele nem mesmo saber o quanto que ele sofre. É por isso que uma caridade ainda maior em relação ao necessitado das ruas é aquele que nos humilha, que nos maltrata. E esquecer esse tipo de ofensa, sobretudo se vier de alguém com quem a gente tem um laço afetivo muito forte, é bem difícil, mas é uma expressão dessa religião. É uma expressão dessa comunhão que a gente tem com o divino. Veja só, Deus envia o seu filho. É como uma mãe dando o seu filho para uma guerra, para uma batalha.
guardadas as devidas proporções, foi o sacrifício do Cristo. E aí o Cristo vem ciente da sua martirização, porque provavelmente a dor maior dele foi a moral. Dele não apenas, mas de toda a corte angelical, ter promovido aquela oportunidade única para nós, criaturas humanas, nos regenerarmos, e o desdobramento que teve é realmente de se lamentar. Então Deus designa o seu Filho primogênito como uma demonstração de amor imenso a toda a humanidade. Tendo condições de ter acabado com tudo aquilo, de ter desmanchado aquele poder, de ter respondido, de ter se defendido, ele simplesmente mostra a renúncia. E às vezes essa pequena renúncia a gente ainda não consegue realizar. Uma renúncia de, numa discussão, querer perder a razão. Sabe quando a gente está certo, mas para não criar uma indisposição, tudo bem, eu acredito que o seu ponto de vista realmente tenha mais a ver. Uma pequena renúncia de esquecer uma contrariedade para preservar uma amizade. Tudo isso também são demonstrações dessa fé e dessa religião que a gente esposa. Mas a escolha sempre será nossa, de abrir essas portas do entendimento e de aproveitar essa oportunidade que a gente tem de contato com essa moral mais elevada, ou de simplesmente, como o sacerdote da parábola do bom samaritano, passar a largo. Nessa parábola, o doutor da lei vira-se para Jesus e pergunta: mestre, como eu posso fazer para herdar a vida eterna? Ele já tinha a resposta. E às vezes a gente também pergunta a Deus: mestre, por que eu estou sofrendo tudo isso? Por que eu preciso passar por essa enfermidade ou por essa aflição? Será que eu já não sou boa o suficiente? Já não aprendi as lições? Não. Se tivesse, não estaria fazendo essa pergunta. Porque uma das consequências mais imediatas da compreensão dos desígnios divinos é justamente o entendimento da dor que nos educa, que nos ensina. E aí, quando o doutor da lei faz essa pergunta ao Cristo, como eu posso herdar a vida eterna, Jesus sabia que ele já tinha a resposta. E como aparentemente o doutor da lei queria pegar Jesus numa contradição, ele responde como o homem queria ouvir. O que diz a lei? A lei de Moisés. Qual é o maior mandamento da lei? Amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então por que me pergunta? Faze isso e herdarás a vida eterna? Qual a dúvida? Só que a profundidade disso é muito grande. É fácil amar quem suscita amor, quem é amável, quem é cortês, quem é cordial, quem sorri. Isso é muito gostoso. Aí a gente ama para sempre. Mas aquele que nos responde com malcriação, que é ingrato, que é arrogante, que nos maltrata, amar esse dói. E aí, num laivo de esperança, esse doutor da lei pergunta: mas quem é o meu próximo? Como quem quer a resposta? Diz para mim que o meu próximo é só quem eu quero amar. Mas aí Jesus não pode atender a esse tipo de expectativa. Vou te contar uma história para você mesmo descobrir quem é o seu próximo. Um homem descia de Jerusalém para Jericó. Geograficamente, Jerusalém fica ao alto, Jericó fica num local baixo, numa planície. Então aqui me parece que já tem um significado. É um homem, como nós, que estava passando pelos altos e baixos da sua vida, como a gente também passa. Oscilações emocionais, altos e baixos financeiros, afetivos. E aí nessa descida, ou até uma descida por livre e espontânea vontade, porque às vezes a gente decide cair. Sabe que aquele caminho não vai dar certo, que a gente vai derrapar moralmente, por exemplo, mas mesmo assim a gente paga para ver. Então o homem descia e caiu. O pior lhe aconteceu. Aí ele foi assaltado por ladrões. Existem ladrões também que ficam à nossa espreita, observando o momento que a gente vai vacilar. Porque naquele momento que a gente vacilar,
eles se aproveitam, porque eles ainda encontram ressonância no nosso mundo íntimo para nos atormentar. E aí a gente fala, por exemplo, do assédio espiritual ou das obsessões. Não é exatamente uma figura de algoz e vítima, mas há, sobretudo, um relacionamento entre ambas partes. Os dois têm participação, como todo relacionamento. Não é unilateral, mas em algum momento esse relacionamento não foi bem sucedido. E como tem participação de ambos precisam colaborar para voltar com a saúde desse relacionamento. Então esse homem foi espoliado e largado semi-morto, entre a vida e a morte, entregue à própria providência divina. E aí a providência divina envia os seus emissários. E isso também acontece com a gente. Às vezes a gente está no fundo do poço e vem aqueles emissários que a gente nem espera. É um desconhecido que nos socorre no momento de aflição, um desafeto do passado que resolve pedir desculpas do nada e aí aproveita para fazer uma conciliação. A providência tem 1001 formas de fazer. E aí de primeira passa um sacerdote, um homem que tinha conhecimento das leis, da religião, se ele soubesse da verdadeira religião, que é o entender junto com o praticar. Mas ele passou a largo. É como se ele tivesse pensado: caídos no chão há muitos. Se eu for parar para socorrer todo mundo que está caído no chão, eu vou esquecer das minhas atividades e vou viver só para isso. Outra pessoa vai se compadecer dele. A gente também, às vezes, pensa assim. Então veja que todas as figuras da parábola, a gente pode se identificar com todas. Por quê? Porque são comportamentos humanos como os nossos. Aí o sacerdote passa largo e logo depois vem o levita, que bebia das informações e dos conhecimentos do sacerdote. E aí o levita repete aquilo que o sacerdote fez. E a gente também faz isso. Às vezes a gente coloca modelos e ídolos e repete aquilo que os nossos ídolos fazem. Se eu penso, por exemplo, na figura de Jesus, que é um ídolo perfeito, inquebrantável, eu tento repetir aquilo que ele fez, dentro das minhas possibilidades. Mas a figura do ídolo nos afasta. Quando eu tenho em alguém um ídolo, é alguém que tem um ar quase majestoso e que eu tento repetir tudo que ele faz, mas ainda tem uma distância. E não é essa a melhor posição que Jesus tem que ter nas nossas vidas. A gente tem que trazer ele para perto, o mais próximo possível. Porque quando a gente vê alguém com afastamento, é como se a gente dissesse: mas o que ele faz é grandioso demais, eu nunca conseguirei. E isso é contraproducente. Então o levita, repetindo o sacerdote, faz a mesma coisa. Então que a gente não repita aquilo de errado que as pessoas fazem. Nem julgue, porque cada um tem seu tempo. Mesmo os que estão dentro da religião e que já deveriam praticar, que já deveríamos praticar isso. E aí, por fim, chega o bom samaritano. Não se sabe até hoje qual a religião. Não se sabe até hoje qual a fé que ele esposava, de que tribo, de onde ele vinha, qual a sua posição social. Ele simplesmente vai e ajuda. Esse é o autêntico sentimento da religiosidade. Essa é a profunda identificação com aquilo que a gente sente e o que a gente faz. Ele poderia ter se preocupado com a própria segurança. Não vou chegar perto desse homem porque ele está desacordado. Isso pode ser uma emboscada. Às vezes a gente também pensa nisso. Claro, é a nossa segurança, a nossa integridade. Lei de conservação. Mas ele esquece de si mesmo para amenizar a dor do outro. Naquele momento, aquilo era o mais importante para ele. E o interessante é que, amenizando a dor do outro, ele também cuida de si. Porque o sentimento de alegria que a gente sente quando faz alguma coisa por alguém é imenso, é indescritível e valor algum paga. E depois de contar toda essa história, que ainda continua, né? Jesus vira-se para o doutor da lei e pergunta: e então?
para o homem caído, quem é o mais próximo? Aí ele foi pego de surpresa. Porque provavelmente, em momento algum, ele tinha se colocado no lugar do homem caído. Mas viver a religião é se colocar no lugar do caído. Porque todos nós somos caídos. Principalmente nós que somos espíritas. A gente sabe da solidariedade das nossas reencarnações e sabemos que a nossa reencarnação é fruto da bondade divina que permite que a gente tenha sempre uma nova chance. E se a gente ainda está num planeta de provas e expiações, é porque em algumas existências a gente desperdiçou as chances que tínhamos, que tivemos. E agora estamos aqui para reavaliar nossa conduta e reaver os nossos conflitos. Aí a gente vê o quanto que a religião é importante, se a gente souber o significado essencial dela para a gente. E aí tem uma parte do texto de Emmanuel que ele vai dizer assim: a ciência multiplica a possibilidade dos sentidos, a filosofia aumenta os recursos do raciocínio, mas a religião é a força que alarga os potenciais do sentimento. Ou seja, religião não é exercício artificioso, não é seguir uma cartilha pronta, não é fazer tantos cursos, ir ou fazer tantas palestras ou rezar tantas vezes. Não. A religião é a forma como eu consigo transformar os meus sentimentos, comparando-me comigo, porque também tem isso. Se a gente fosse comparar com São Francisco de Assis, a gente vai morrer de depressão, porque é uma distância grandiosa. Mas se a gente se comparar com quem nós éramos no início dessa caminhada, e se a gente vê que já tem alguns hábitos que a gente conseguiu reformar, que a gente não repete mais, e que a gente se sente constrangido quando a gente derrapa, e que a gente se preocupa no minuto sucedente de levantar e tentar de novo de uma forma melhor, a religião tem nos servido. Indo assim nesse ritmo, daqui a alguns milênios, se Deus quiser, a gente se torna anjos. Essa é a proposta, é evangelizar as criaturas, por mais longa que seja essa escalada. A vontade e a fé depende da gente, do nosso querer. Veja Saulo de Tarso, em uma mesma existência, 30 anos, ele se transformou de uma forma assombrosa. Mesmo que a gente não tenha uma evolução tão intensa quanto, mas que pelo menos a gente queira investir tempo e dedicação para se transformar um pouco, no máximo que a gente conseguir. Então a religião é isso, como vai dizer Emmanuel, a força que edifica a humanidade, a fábrica invisível do caráter e do sentimento. É essa identificação profunda com quem nós somos, refletindo para os outros aquilo que a gente espera para nós. E aí eu acho interessante porque existem algumas linguagens de autoajuda na nossa sociedade muito interessantes. Por exemplo, como ser feliz? Às vezes a gente lê algo de como ser feliz e eu tenho a impressão de que, na verdade, não é bem como ser feliz, é como não ser incomodado. Porque o conceito de felicidade, para o Cristo, é um conceito muito diferente do que aquilo que a gente vê pulular por aí. Para Jesus, ser feliz é fazer a vontade do Pai, não obstante qual seja essa vontade, mesmo que seja o sacrifício no madeiro. Ser feliz é renunciar à sua própria existência em prol dos outros. Mas se você for dizer isso hoje para alguém que não tenha ou que não espose a fé cristã, provavelmente vão nos taxar de loucos, de gostar de sofrer, de fazer apologia ao sacrifício e ao sofrimento. Mas o conceito de felicidade é sumamente diferente. Como ser rico? Parece de outra forma dizendo assim: como eu faço para não precisar pedir ajuda a ninguém? Para ter tanta abastança material e ter sempre todos os recursos que eu preciso à minha disposição, a ponto de não precisar ser ajudado pela misericórdia alheia, não depender de ninguém. Entenda, o provimento material ele é importante que a gente lute por isso, mas o que parece é que a nossa sociedade, ao invés de querer nos aproximar por laços de fraternidade,
quer mais é nos separar. E às vezes a gente se sente como competidores, como adversários, como inimigos, quando na verdade o movimento religioso, não obstante todas as tentativas dos homens de terem deturpado esse conceito ao longo dos tempos, é justamente de nos aproximar dessa vivência como irmãos. Como Cristo disse na cruz, olhando para Maria: mulher, eis aí o teu filho. Olhando para João: filho, eis aí a tua mãe. Naquele momento ele instaura esse laço que nos liga a todos, não obstante a sociedade tentando nos vender ou nos mostrar algo sumamente diferente. E aí Emmanuel vai dizer: nascido no berço rústico do temor, a fé iniciou seu apostolado infundindo respeito à vida e aprimorando o intercâmbio das almas. Quando a gente lê o Antigo Testamento, há um trecho em Deuteronômio, que foi o último livro do Pentateuco mosaico, que diz assim: não consulteis os mortos. E aí, quando a gente vê as nossas sessões mediúnicas, é o que mais a gente faz. Como equacionar e como entender essa advertência, esse conselho, né, de Moisés, em relação, o legislador do povo hebreu, em relação ao que é a nossa conduta? A nossa conduta seria errada, de acordo com os preceitos divinos? Quando a fé nasce no berço rústico do temor, é porque a nossa sociedade ela vai desenvolvendo o seu raciocínio, a sua capacidade de entendimento aos poucos. Então, quando a gente vê a cultura e a estrutura social da época de Moisés, foi necessário mesmo um rigor e uma determinação muito grande, às vezes até abrupta, rude aos olhos do nosso tempo, para aquela configuração de consciência que existia naquela época. Mas ao longo do tempo, vieram outros profetas e a mensagem foi se sutilizando. A gente também foi crescendo, foi amadurecendo psicologicamente, a ponto de chegar hoje a compreender Jesus. E possivelmente, se Pilatos estivesse na nossa frente e pedisse para a gente escolher entre Jesus e Barrabás, talvez a gente não escolhesse mais Barrabás, entendesse, por entender a sublimidade dos ensinamentos do próprio Cristo. Então, o que eu estou querendo dizer? A fé, ela utiliza de diversos mecanismos para poder aprimorar as criaturas. As oferendas, os sacrifícios de homens e de animais foram utilizados nessas primícias da fé. Foram as expressões humanas de adoração a Deus por muito tempo. As guerras, como as cruzadas, para defender o nome de Deus, em nome da própria fé, é lógico que foi uma deturpação desse sentimento mais elevado, mas hoje a gente entende isso, que vem nesse processo de aprimoramento contínuo. Então foi necessário passar por todos esses processos para, aproveitando essa escalada, esse movimento progressivo da civilização, permitir que agora a gente tivesse acesso a uma fé mais sutil, mais pura, mais evangelizadora, mais amorosa, porque a gente já alcançou esse nível de compreensão. Mas a grande pergunta agora é: o que é que a gente faz com essa fé? Nós temos na mão um precioso recurso, uma pérola preciosa. O que é que a gente faz? Tem uma parábola de Jesus que fala sobre isso, parábola da dracma perdida. Uma mulher tinha 10 dracmas, dracma aqui como símbolo dessa riqueza. Uma se perde. Ela então acende uma lâmpada e procura desesperadamente a dracma que se perdeu. Varre toda a casa e, ao encontrar essa dracma, chama as vizinhas e as amigas e confraterniza junto com elas, porque aquela dracma que havia se perdido agora foi encontrada. Esse conceito de religião e de fé, para nós, é como essa dracma que tinha se perdido por esses atos exteriores, por esse medo que nós tínhamos dessa divindade que iria nos punir, pelas oferendas, pelos sacrifícios, pelas guerras contra os outros. Isso passou. Agora que nós encontramos o significado perfeito dessa religião, encontramos a dracma que se perdeu, o que é que a gente faz?
A gente acende a lâmpada para buscar e agora nós incorporamos isso como patrimônio nosso, ou a gente oculta, esconde e finge que não encontrou nada. Continuamos na ignorância. Esse é o convite. A religião na qual a gente está, a religião que a gente vive, é uma proposta para que a gente cultive e continue melhorando e educando os nossos sentimentos em relação a essas verdades espirituais que a gente já descobriu. E aí, meus amigos, já caminhando para o fim do comentário, tem uma outra passagem do Cristo que eu também acho muito interessante, que é quando ele expulsa os vendilhões do templo. Existe muita celeuma em relação a essa passagem, dizendo que Jesus foi agressivo, estapeou os vendilhões. Eu acho que isso é meio temerário. Conhecendo o Cristo como a gente conhece, é impossível que ele tenha agido dessa forma. Veja que perante Anás e Caifás, em que o soldado romano lhe esbofeteia na face, ele não reage. Ele iria maltratar os vendilhões, mas conforme está narrado no texto evangélico, é bem provável que ele tenha utilizado uma linguagem assertiva, né? Como se ele quisesse disciplinar e educar aquelas pessoas. E disse de uma forma muito categórica: aqui não se comercializa nada, saí e se retirai da casa de meu pai. E tem uma parte do diálogo do Cristo que é muito interessante que eu trouxe aqui, que ele diz: retirai tudo daqui, eu destruirei este santuário e em 3 dias eu o levantarei. E eu achei isso muito importante, porque no texto evangélico tem até a resposta que os doutores da lei dão a Jesus. Como é que você diz que em 3 dias é capaz de reconstruir essa igreja se nós levamos anos para construí-la? Qualquer obra de engenharia, a gente sabe, leva um tempo, pelo menos alguns meses para ser construída. Mas o templo e a edificação que Jesus falava aqui, voltando agora para o início do nosso comentário, é como a história de Pedro. A igreja que ele quis que Pedro edificasse não é uma igreja de pedra. O templo que Jesus propõe levantar e reconstruir não é um templo de pedra. É um templo que a gente vai entender numa oração católica, se eu não me engano, o credo, que diz assim: creio em Jesus, concebido pelo poder do Espírito Santo, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos e ressuscitou no 3º dia, os 3 dias para a edificação. Jesus estava falando de si mesmo. Ele estava dizendo que tudo que a gente tem como mais caro e poderoso, ele vai destruir. O poder que a gente acha que tem, a fortaleza material, até os nossos afetos, que a gente às vezes é tão demasiadamente apegado à nossa família, tudo isso ele vai destruir. Não para que a gente possa sofrer, mas para que a gente possa ser feliz, para mostrar que a vida é mais do que isso. Mas o que ele vai reconstruir no lugar é justamente essa capacidade que a gente tem de sermos pessoas melhores. A figura da ressurreição e da imortalidade é essa. Nós teremos diversas reencarnações para poder reaver antigas posturas e tentar, de uma forma melhor, sermos diferentes. E é o Cristo, Ele mesmo, quem vai nos ajudar nesse processo. Porque ainda hoje nós não estamos separados dele. Alguns esperam o retorno dele, e ele nunca se apartou de nós. Nós vivemos continuamente sob os seus estímulos, sob as suas vibrações, e podemos diretamente nos conectar com ele pelas nossas preces. E aí, para encerrar, eu trouxe aqui uma mensagem de Manuel Filomeno de Miranda. O importante é a conduta que se vivencia e não a crença que se esposa. Não obstante, quando liberta da ignorância, a religião é uma via sublime de acesso à liberdade plena, proporcionando lucidez e esclarecimento. Por muito tempo, e talvez ainda hoje, a gente utilize a religião como escora, como apoio, como bengala, achando que, estando na religião, estamos salvos. Hoje, a gente já tem discernimento suficiente para entender
que não é bem assim que funciona e que a gente precisa ter o nosso esforço próprio. Na literatura mediúnica temos 1001 casos de espíritas que fizeram muita palestra, que eram trabalhadores, presidentes da Federação Espírita, e ao desencarnarem, só Jesus tendo misericórdia. Então a gente sabe que essa realidade íntima é muito pessoal. Às vezes aquele que está oculto, apagado, fazendo uma atividade de bastidores, está crescendo muito mais, sem aparecer. Então a religião não é salvação automática, mas o que Manuel Filomeno de Miranda diz é isso. Através da religião bem sentida e bem vivida, a gente tem uma forma de alcançar essa lucidez e discernimento para alçar voos mais altos. Que aproveitemos então essa divina oportunidade. Jesus nos abençoe e nos encoraje hoje e sempre. Muita paz. Então, qual é o sentido de pertencer à religião? É um mal necessário? Boa pergunta, gostei. Freud ia adorar sua pergunta. Nós somos seres gregários. Então, a gente sempre tem esse desejo íntimo de fazer parte de algum grupo, né? Como se isso nos causasse uma identificação. A gente se sente identificado, fazendo parte de um determinado grupo. E a religião também tem esse símbolo de estar mais próximo de Deus, né? Parece que a gente estando na religião é como se a gente tivesse uma proteção a mais. De fato, Kardec diz isso em O Livro dos Médiuns. Quando a gente tem uma reunião de espíritos que estão unidos por uma mesma intenção, existe uma fortaleza maior, magnética e espiritual. E isso suscita também a assistência do alto. Mas na verdade mesmo é que tudo que a gente faz na religião, a gente também pode fazer fora dela. Então, por exemplo, o exercício da fraternidade, né, que a gente vê, tem até um movimento, Fraternidade Sem Fronteiras. Eles não esposam publicamente nenhuma religião, embora eventualmente alguns possam ser, né, católicos, espíritas, protestantes. Quando a gente vê as excursões do mundo espiritual, são excursões multirreligiosas, com muçulmanos, espíritas, protestantes, todo mundo junto. Porque você termina dizendo que vários dirigentes, até presidente, chegam lá e não fizeram nada praticamente. Pois é. Só para que rezar a religião? Como por exemplo, você deu do samaritano. Ele também poderia ser um curador, um curandeiro, um doutor. Exatamente. Simplesmente fez a sua função. Exato. Socorrer. Isso. Quer dizer, não está a igreja somos nós mesmos. Exatamente. A igreja está em nós. Perfeito. O templo, o espírita também está em nós. Exato. E não a direção que você dá a ela. Exato. Tem uma mensagem de Emmanuel que ele vai dizer, né? Cristianismo significa Cristo em nós. Mas agora cumpre a gente analisar. Ele está em nós, mas nós estamos nele? Não respondo essa. Também não.